Olá pessoal, bem, continuando com a questão de supervisórios, afinal de contas, por que supervisórios são utilizados? Eu resolvi gravar outro vídeo para deixar algumas coisas que eu acho que não ficaram tão claras assim no anterior, tá? Vamos começar pelo princípio. Isso aqui é um ladder, isso aqui é um ladder. Para quem programa ladder, isso aqui é muito claro. Só que para o operador de painel não é. Até porque eu estou vendo um pequeno pedaço de um programa muito grande aqui. É muito mais difícil você enxergar um programa grande se você depender de uma linguagem mais de baixo nível como ladder. Primeira solução, painéis sinóticos, que é o que existia antes. Aqui é um exemplo de um painel sinótico bastante sofisticado. E algumas soluções para esse problema. Um probleminha, uma solução muito interessante é interfaces homem-máquinas. O que é isso? Você coloca um equipamento lá no meio da planta, o equipamento é industrial, robusto, resistente, fácil de utilizar e muito próximo daquilo que você quer controlar. Tá? Onde você pode utilizar? Bem, visualizar alarme, visualizar dado de processo, alteração, você pode fazer alterações lá, você pode colocar um equipamento em automático manual, você pode até mesmo alterar alguma configuração desses equipamentos. Porque precisamos exatamente para isso. Configuração, controle de processo, reduz custo, interação segura, notificação aos operadores, facilita a supervisão. É isso. Essencialmente, você consegue ter uma operação melhor utilizando o EHM. Como, por exemplo, essa daqui que eu fiz há muito tempo atrás. É uma EHM muito limitada, então os desenhos ficaram muito limitados, as ações ficaram muito limitadas. Esse é um modelo antigo que inclusive não era touch, ele tinha tecla de função aqui, ó, F1, F2, F3, etc. E você tinha uma quantidade muito pequena de botões, ó. Você tem de 1 a 10. E você tinha que se virar com isso, tá? E com uma tela realmente muito pequena. Então, por que ela é limitada? Número de variáveis, a principal limitação mesmo. Variável normalmente quer dizer memória, tá? Ela não tem memória para fazer histórico. É um exemplo. Recursos visuais limitados. Essas figuras que vocês estão vendo aqui, para vocês terem uma ideia, eu usei a planilha de 16 cores. Não gerencia banco de dados. Não mesmo. Pode ter certeza que não. Maior dependência de hardware, que normalmente é difícil e caro para atualizações. Sim, você é muito dependente do hardware, porque a EHM ela é um software dedicado que roda em um hardware dedicado. Então, sim, isso engessa um pouco a coisa. Utilização, tá? Quando que você pode usar tranquilamente, ó. Quando você tem um número baixo de variáveis e você coloca ela próxima daquilo que você quer gerenciar. Além das GHMs, tem os nossos amigos SCADA, que geralmente são sistemas provisórios. Tá? Eles foram inventados para você gerenciar uma quantidade de variáveis muito maior do que uma IHM. A interface gráfica deles, por exemplo, é muito melhor. Tá? Muito melhor mesmo do que as das IHMs. Olha esses exemplos. Você consegue fazer telas com um grau de sofisticação gráfica muito maior, muito mais detalhado, muito mais sofisticado. Compara isso com aquela IHM anterior que eu fiz. Vocês vão ver que essa daqui é muito mais, no mínimo, estética. Aqui também é um exemplo de um sistema que eu fiz.
que é um sistema SCADA, né? Reparem que tem muita coisa na tela. E, sei lá, até certo ponto é estética. Isso, é claro, é um ponto de vista. Tá? Coisas que você consegue fazer numa num SCADA que muitas vezes você tem enorme limitação. Pop-up. Pop-up são aquelas telinhas que estouram na sua cara. Muitas vezes, quando a gente está mexendo com a internet, essas telinhas são um problema. Mas na EHM não. Desculpe, nos sistemas provisórios não. Elas são parte da coisa. Por exemplo, aqui atrás tem uma tela. Aqui tem um botão escrito PID. Quando eu clico esse botão, eu abro essa pop-up, que é uma pop-up de PID, típica de PID, em que eu posso alterar os parâmetros e ler os parâmetros mais importantes do PID. Aqui, idem, existe uma tela, no caso isso aqui é um filtro de manga, eu aperto um botãozinho em cima do filtro de manga e aparece essa pop-up. Com essa pop-up eu consigo ter acesso a botões, automático, manual, liga e desliga, ligar e desligar a válvula rotativa, que é essa parte aqui de baixo, e consigo ver como é que está a pressão diferencial dentro do filtro. Só uma curiosidade, quando essa pressão aumenta, indica que o filtro está sujo. Cada uma dessas pop-ups que vocês estão vendo, ela tem uma aplicação específica. Bem, outra coisa muito interessante que você pode fazer com os termos provisórios, gráficos. Olha, IHM até dá para fazer gráfico, mas elas são limitadas, particularmente se forem gráficos históricos. Como ela não tem muita memória, você não tem como guardar dados históricos, não nesse nível. Gerenciamento de alarmes também. Aqui embaixo é um banner, típico banner de alarmes, muito utilizado. Aqui, por exemplo, um setup de alarme que você pode colocar via pop-up. Essencialmente, esse é um dos maiores padrões que tem, que é 4 alarmes, né? Low, low, high, high, high. E fazendo eles, você consegue gerenciar os itens de segurança de uma maneira muito confiável para esse sistema. Aqui está um sumário de alarmes, que é onde, de uma maneira histórica, aparecem todos os últimos alarmes. Uma observação, por favor, se vocês estiverem fazendo supervisório, tem um critério na hora de definir que uma coisa é alarme ou não é, tá? Eu já vi sistemas mal projetados que a grande maioria das variáveis era alarme. Então esse histórico aqui ficava completamente lotado. Você não deve confundir alarme com evento. Alarme é um evento, claro, só que é um evento, digamos assim, mais relevante. Outros eventos não são tão relevantes. Então, você pode até configurar eles como histórico, mas não é muito correto você colocar eles como alarmes. A outra coisa que dá para fazer é muito interessante com sistemas de SCADA, gerenciamento de receitas. Existem para sistemas sofisticados softwares específicos para receita, tá? Então isso aqui tem que ter um certo bom senso. Sistemas complicados demais, você não pode fazer receita em supervisório / CLP. Você vai ter que você vai ter que comprar um software específico. Até uns anos atrás, a Rockwell, por exemplo, tinha um produto chamado RSBatch, que fazia esse tipo de coisa para grandes receitas. A alternativa é fazer uma solução ad hoc. Eu particularmente já vi isso. E é um verdadeiro inferno da manutenção nesse tipo de solução. Segurança também é interessante. Você consegue colocar em sistemas provisórios e algumas EHMs segurança. A parte mais interessante da segurança, no final das contas, é dizer o que o operador não pode fazer. Por exemplo, o operador pode operar à vontade, vírgula.
Ele não pode alterar parâmetros de P&D. Por quê? Porque só o cara da manutenção pode fazer isso. Esse tipo de coisa é muito importante, apesar de que não se espera que uma pessoa, digamos assim, estranha ao serviço, esteja no meio de uma planta industrial para entrar no equipamento e alterar ele. Mas é muito importante estabelecer-se mesmo, olha, isso aqui pode ser feito, isso aqui, é só um pessoal técnico muito qualificado que pode alterar. Agora, vamos fazer um apanhado geral de tudo que eu falei. Primeiro, SCADA versus IHM. O que eles têm em comum? Primeiro, comunicação. Os dois comunicam. Tá? Os dois, na verdade, são muito parecidos nesse sentido. Eles são construídos essencialmente com o mesmo componente. Os dois podem rodar a partir de um PC. Podem ser construídos com as mesmas ferramentas de desenvolvimento. Ou seja, do ponto de vista de software, eles são o mesmo problema. Podem prover o mesmo tipo de visualização e controle, sim, considerando que algumas têm mais limitações. Né? Tem basicamente o mesmo propósito, sim. Requerem as mesmas competências para serem desenvolvidos. Por exemplo, engenheiros de automação, técnicos de automação. Agora, e a diferença? A diferença que é interessante, pessoal. Por exemplo, nível de visualização e controle muito alto, ou seja, você consegue botar muita coisa numa tela. Aqui não. Por quê? Porque as telas são menores. Podem envolver, exatamente por isso, exatamente pelo item anterior, eles podem envolver muitos processos ou máquinas. E aqui não, normalmente você coloca em um determinado processo ou determinada máquina. Quase sempre armazenam dados, sim, cada vez mais isso é uma realidade para sistemas de escada, e HM quase nunca armazenam dados. Costumam ficar longe das máquinas, por exemplo, em uma sala de controle, confortável, etc. E a IHM não, ela não tem essa restrição. Por isso, muitas vezes, ela é colocada extremamente próximo daquilo que se quer controlar. Outros exemplos de telas, só para dar exemplo para vocês. Isso aqui é um sistema de iluminação de armazém. Esse armazém aqui tem mais de 100 metros de comprimento, tá, gente? Então, não é uma coisa simples. E era tudo feita automaticamente por meio de rádio com o pessoal de operação. O pessoal de operação atuava nesse sistema SCADA. Tela elétrica também é interessante ver. Hoje em dia, muitas empresas querem gerenciar quem está gastando quem de energia, e telas elétricas facilitam a vida disso daqui, tá? Só lembrando que para grandezas elétricas, o CLP lá com os milissegundos dele ainda é um equipamento meio lento. Normalmente, equipamento para proteção elétrica, por exemplo, é um equipamento específico que atende normas específicas e atua mais rápido do que um CLP. Aqui, olha, nesse exemplo eram guardadas grandezas elétricas como demanda por área. Outro exemplo, esse daqui era interessante porque você conseguia atuar nesses disjuntores. Isso daqui são disjuntores, tá? Foi uma planta que eu fiz há muito tempo em Uberaba, que acabou ficando bem interessante o sistema. Mas era um sistema essencialmente de medição elétrica. E o CLP era um cara que só fazia um gateway entre os relés inteligentes de proteção e o sistema supervisório. Tá? E disponibilizava o dado no sistema supervisório. A partir do momento que o dado está disponibilizado no sistema supervisório, você consegue trabalhar esse dado. Aqui é um exemplo de uma pop-up disso. Aqui também é um ponto interessante, tela de manutenção. Nesse caso aqui, a tela de manutenção era de orímetro, e mostrava todos os motores daquela planta. Por aqui vocês veem que tem muito motor. Quantas horas ele estava funcionando. Isso que vocês estão vendo é uma foto mesmo, um print, na verdade, da tela, que eu tirei quando a planta já estava rodando há um bom tempo. Tá? Vocês podem ver que muda muito. Né?
Claramente tem alguns motores que estão muito mais exigidos do que os outros. E vamos encerrar esse vídeo falando do mercado, afinal de contas. Tá, eu quero comprar uma IHM. De quem eu compro? Por exemplo, da Dacol, da GE, da BB, da Siemens, da Schneider. E a Schneider é até engraçado. Tem a marca Schneider e ela acabou comprando uma marca que eu também usei, chamada Proface. Eu particularmente gostava. O pessoal fala bem dessa ONU, por exemplo. Ou seja, existem. Esses daqui são os 10 principais players do mercado brasileiro de HM. E supervisório idem. Tá? Esses daqui são os 10 principais players do mercado brasileiro de sistema supervisório. Eu já utilizei alguns deles e é interessante, aliás, é muito interessante chamar atenção para a Ellipse. A Ellipse é uma empresa de software brasileira, 100% brasileira lá do Sul, e sobreviveu a muita coisa, tá? Então eu tenho o maior respeito pela Ellipse, inclusive porque ele tem um pós-venda muito interessante. O Underwear eu adorava, eu gostava pra caramba de trabalhar com esse. E o Factor Talk View da Rockwell, que provavelmente foi o software de supervisório que eu mais usei, mas além disso tem uns outros aqui, tem até um open source aqui. Ó. O iFix, também trabalhei bastante com o iFix, tá? A Petrobras adora o iFix. E é isso, pessoal, obrigado.